certeza você já ouviu falar em Guarulhos. Isso mesmo, a cidade do aeroporto, dos aviões. Era uma segunda-feira do ano de 1990, dia 7. E eu cheguei. Sim, eu nasci no dia 7 de maio de 1990. O filho mais novo de uma família de 4 pessoas. Minha mãe, meu pai e meu irmão mais velho. Mas nem tão mais velho assim. O suficiente para ser o controle 1 sempre que a gente ia jogar. A nossa família nunca teve tanto dinheiro assim, mas meus pais sempre trabalharam muito pra gente não sentir falta de nada. E sempre que eles podiam, em algumas datas especiais, era bom demais ver eles chegando com o que a gente mais gostava de ganhar: um jogo. Eu lembro do meu primeiro videogame, o Master System, que a maioria de vocês nem deve saber o que é. A gente tinha uma porção de fita que tinha que ficar guardando. Pensa numa bagunça que era. O primeiro jogo que eu lembro de jogar na vida era um joguinho chamado Mônica e o Castelo do Dragão. Isso mesmo, mano. Um jogo da turma da Mônica. E que jogo difícil. Aliás, meu primo pegou emprestado esse jogo e até hoje não me devolveu. Ô Gui, já tá na hora de devolver, meu parceiro. Os jogos naquela época não eram que nem os jogos que você salva. Morreu, tinha que voltar desde o começo. Durante a minha infância e adolescência, eu tive vários videogames. O Master, o Super Nintendo, o 64, PlayStation 1 e eu parei no PlayStation 2. Porque pouco tempo antes, o meu avô me apresentou o mundo dos games no PC. Mano, meu avô era um cara incrível. E foi ele que chegou em casa um dia com um CD que vinha mais de 1000 jogos. Você tem noção do que é isso? A gente tinha que colocar o CD no computador e aí escolhia o que ia jogar. Eu passava horas jogando com meu avô e eu amava essas horas. Eu tinha que desvendar enigmas em um joguinho do Ayrton Senna. Eu também fui um mestre de arco e flecha. Tantos jogos e tantas horas juntos. O meu avô é um dos caras mais inteligentes que eu conheci. E ele nem imaginava o quanto esse tempo junto ia mudar a minha vida pra sempre. Games sempre foram uma paixão, mas eu tinha uma outra também, o futebol. E na verdade, o meu sonho era viver falando sobre isso. Talvez por influência do meu outro avô. Mas ao contrário do que todo mundo queria na época, eu não tava afim de ser jogador de futebol não. Mesmo porque, bem cedo na vida eu percebi que eu tinha mais esforço do que talento pra ser jogador. E essa ideia de ser jogador de futebol não ia dar muito certo pra mim. Em meio a tudo isso, eu jogava mais e mais. E não era futebol não, era videogame. Até que um belo dia eu tive a ideia junto com meu primo. Que tal se a gente criar um jogo? Mas um jogo online, não é qualquer jogo não. Um jogo que a galera pudesse entrar, se entreter, se divertir e todo mundo jogasse junto. Pronto, foi daí que nasceu o Mana Extreme Online. Isso mesmo, mano. Eu passei dias e noites virado, trabalhando, criando esse jogo. A gente, na época, não tinha muito dinheiro e nem conhecimento, mas a vontade de fazer um sucesso era grande. Por incrível que pareça, o jogo foi lançado, virou um sucesso na época, mas aí, já sabe, chegaram os hackers e acabaram com tudo. Foi aí então que eu decidi que ia dar lugar à minha antiga paixão, o futebol. Eu tava terminando a escola e tava prestes a fazer faculdade. E graças ao futebol, eu decidi fazer jornalismo. Eu queria trabalhar como repórter esportivo, daqueles que fica na beira do gramado falando sobre o jogo, sabe? Na faculdade de jornalismo eu entrei, mas fui mal que só. O primeiro semestre eu fiquei de DP em quase todas as matérias. E aí eu peguei me perguntando se eu tinha tomado a decisão certa pra minha vida. Uma ficha caiu e eu decidi focar nos estudos e ser o melhor em qualquer coisa que eu fosse fazer. Coisa que meus avós me ensinaram. Ao final da faculdade, eu me formei com honra e ainda ganhei 4 prêmios dos melhores trabalhos de faculdade daquele ano. Insano, né? Eu terminei a faculdade e já fui trabalhar na rádio. Por incrível que pareça, eu fui dar notícias ao vivo, todos os dias pela manhã. E sabe do que eu falava? Futebol? Tecnologia? Não, eu falava sobre crimes. Sim, eu fui ser um repórter criminal ao vivo. Mais ou menos como esses filmes que o cara sai por aí procurando notícia pelas ruas, fazia denúncias, acompanhava os casos, o que acontecia, e eu sabia de tudo. Eu ia até nas cenas dos crimes. Cara, era muito da hora, mas eu me sentia incompleto. Ainda tava faltando alguma coisa. Foi aí que eu ganhei dos meus pais o maior presente da minha vida, a oportunidade de fazer um intercâmbio na Irlanda. Sabe a terra dos vikings e dos gnomos? Então, eu me despedi do Brasil e fui pra lá. Fiquei quase um ano estudando inglês e trabalhando também.
Eu fazia um trampo que era tipo Uber, só que sem o carro. Eu levava as pessoas de um lugar para o outro de bicicleta, aquelas que tem um banco atrás, e eu pedalava a cidade inteira. Eu aprendi muita coisa por lá, vivendo sozinho e longe de todo mundo. Eu aprendi a respeitar as pessoas, suas culturas, sua comida, a aprender a dar valor aos detalhes da vida. Foi um dos momentos mais especiais que eu passei em toda a minha vida. Um ano depois eu peguei um avião de volta pro Brasil. Tava feliz, mas desempregado. Eu precisava de um trabalho logo. Voltei com pouco dinheiro e ele já estava acabando. Com o inglês que eu tinha aprendido, ficou mais fácil de achar um emprego, e foi em uma agência de publicidade que eu voltei a trabalhar por aqui. Nessa agência eu fazia a comunicação de algumas empresas bem grandes. Eu aprendi tudo o que eu podia por lá, mas quando eu vi uma vaga de emprego para trabalhar com games, não pensei duas vezes, eu tentei. Depois de alguns processos e entrevistas, eu entrei na Level Up Games, uma empresa que cuida de alguns jogos como Ragnarok, Combat Arms, por exemplo. Lá, eu era responsável pelas redes sociais, e a ideia era trazer mais pessoas apaixonadas como eu para jogar esses jogos. Foi lá também que eu aprendi a trabalhar com influenciadores, algo que mudaria a minha vida para sempre. Aliás, foi por lá que eu conheci Bruno Playhard, Jelly Clash, Rato Borrachudo e outros influenciadores que são meus amigos hoje. Logo depois, eu entrei para a Garena e vim parar aqui, no YouTube. Só que essa história vocês já conhecem bem. Garena, Free Fire, Codiguin, GB. Mal o meu avô sabia que lá atrás, aquelas muitas horas jogando com ele, me fariam ser tudo o que eu sou hoje. Infelizmente, ele não pôde estar aqui para ver o que eu me tornei. Mas aonde quer que o senhor esteja, vô, obrigado. Obrigado por acreditar em mim e me ajudar a realizar meu sonho. Eu te amo.